Em uma noite bem escura, no mês de inverno, dois jovens saíram a visitar uma casa abandonada no meio da floresta. Ambos estavam com suas lanternas e câmeras, roupas adequadas para o frio. Então, seguiram em direção a tal casa. Ao chegar, perceberam uma luz que refletia de uma janela do porão daquela casa. A mesma estava coberta de vegetação, paredes rachadas, e quando se aproximava da janela do porão, notaram que não havia nenhuma luz acesa, e isso pareceu estranho para eles. Mesmo assim, continuou a gravar seus vídeos. Adentrando a casa, percebeu-se muitos móveis velhos e valiosos. Em primeiro lugar foi nos quartos, cozinha, depois subiu para o sótão. Lá não tinha muitos objetos, e a maior parte era quadros, e no momento que estava descendo, lembrou do porão e da luz que tinha avistado quando estava fora. Desceu as escadas e foi até a cozinha. Retiraram o carpete e procuravam a entrada do porão. Não encontrando, decidiu entrar pela janela, que ficava pelo lado de fora. Ao chegar, pegou uma pedra e quebrou o vidro. Ao entrar, se deparou com muitos quartos, e todos tinham portas bem reforçadas, e suas fechaduras eram por fora. Os amigos combinaram de não se separar durante o momento em que estava na casa, porém, quando aproximando de um quarto que ficava no final do corredor, as luzes de suas lanternas e das câmeras se apagaram de repente. E quando voltou a funcionar, se depararam com uma figura macabra em sua frente. Nesse momento saíram correndo, e foi aí que se separaram um do outro. Se gosta desse tipo de conteúdo, me seguir para mais. Pode estar deixando sugestões de histórias que posso estar trazendo. Agora vamos continuar. Cada um dos jovens em quartos diferentes, e ambos estavam desesperados pelo que tinha visto. No momento em que eles entraram nos quartos, fechou as portas e escoraram nelas com o corpo. Em seguida ouviu um barulho como se fosse ferro caindo no chão. Meia hora depois do acontecimento, os jovens começaram a chamar um pelo outro, e quando houve resposta, um deles, o mais velho, perguntou se seu companheiro estava bem ou mesmo ouvindo a resposta. Que sim. Quando ambos os jovens tentou abrir a porta, percebeu que ela estava trancada, e no mesmo instante lembrou que elas eram trancadas pelo lado de fora. E o barulho que ouviram de ferro como se caísse no chão, isso era alguém que as trancaram. As horas já estava bem avançada lá fora, um barulho de vento forte, e pelo barulho parecia que ia chover. Os dois amigos, ao perceber que ambas as portas estavam fechadas, começaram a entrar em pânico. Um deles gritou para que ficasse calmo, que eles iriam resolver aquela situação. O mais velho percebeu que havia uma tábua rachada na parte de cima do porão. Forçou-a e ela cedeu. Quando passou pela brecha que tinha feito, saiu em um quarto onde estava enfeitado por bonecas. Sem falar nenhuma palavra, pegou sua lanterna. Saiu da casa, voltou ao porão e entrou pela janela que havia quebrado. Ao entrar, chamou pelo seu colega. E quando ouviu, localizou onde ele estava, e então forçou a fechadura abrindo a porta e logo falou para o seu amigo andar depressa para que eles conseguirem fugir a tempo, porque temia o pior depois do que tinha visto. Quando conseguiu sair do porão, segurou bem firme a lanterna, suas câmeras e saíram de lá bem rápido. A chuva forte estava caindo e ainda estava ventando. Só que bem de leve, eles correram a quase 1 quilômetro de distância daquela casa. E quando chegou na estrada, entraram no carro depressa e nunca mais visitam lugares abandonados e nem saiu mais à noite.